Olá, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Giovana Cruz. Estamos, com mais um encontro, nosso segundo encontro da disciplina Biodiversidade e Conservação de Recursos Naturais, do curso de Agente de Desenvolvimento Socioambiental, do programa Novos Caminhos. Então, nossa aula de hoje, ela vai ter como tema biomas e meio físico. Na nossa aula anterior, foi a nossa primeira aula, nós explicamos como ia ser a disciplina, falamos um pouco sobre conceitos básicos, de ecologia, o que é a biodiversidade, e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre biomas e meio físico. Então, temos como objetivo de aprendizagem compreender conceitos básicos de ecologia, identificar os fatores que influenciam o meio físico e conhecer os principais biomas brasileiros. Então, ecologia, o que é ecologia? Ecologia, como a gente já havia falado no encontro anterior, é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e os demais componentes do ambiente. Ou seja, é o estudo do ambiente com seus fatores físicos, químicos e biológicos que afetam os organismos. A ecologia ela vai estudar a relação entre os seres vivos e a relação desses seres vivos com o meio ambiente externo, esse meio externo, onde vai existir fatores abióticos, que a gente vai falar agora mais a seguir, o que são esses fatores abióticos e fatores bióticos. Então, o que são fatores abióticos? A vem de sem e biovida. Então, são fatores sem vidas que existem no meio. Então, como diz aqui no nosso material, são todos os elementos não vivos de um ambiente, tais como luz solar, o solo, o ar, a água, a temperatura, o clima. São fatores que existem em um determinado ambiente, que eles são importantes para que a vida ela se estabeleça naquele ambiente, para que os seres vivos eles vivam, eles ocupem aquele espaço, mas eles são fatores que não têm vida. E o que são fatores bióticos? São todos os elementos vivos de um ambiente, ou seja, todos os seres vivos, todos os seres que convivem ali, naquele ambiente, sejam eles aquáticos, os que vivem na água, sejam os terrestres, sejam os que voam. Então, quando a gente fala de um ambiente, que a gente vai falar aqui no nosso próximo slide, nesse não no outro, a gente fala de um ambiente de modo geral, a gente tem que entender que nesse ambiente, onde se vai existir uma relação entre seres, uma relação entre os seres e o meio, vai existir fatores abióticos e fatores bióticos. Esses fatores vão compor este ambiente. Então, dando continuidade a alguns conceitos importantes para a nossa aula, a gente vai aprender o que é o organismo. O que é um organismo? É um ser vivo. É a unidade fundamental da ecologia. A ecologia, a unidade fundamental é o organismo. Então, cada organismo ele é limitado por uma membrana, ele pode ser unicelular, ele pode ser pluricelular, organismos maiores como a gente, seres humanos, um vírus, uma bactéria unicelular, no qual existe uma troca de energia e matéria no meio. Ou seja, nós somos matérias, nós, seres humanos, os animais são matérias e a gente precisa de energia. Existe uma troca de energia, energia para se locomover, energia para se alimentar. Então, o organismo ele seria aquela unidade. Se a gente observar essa figura aqui abaixo do slide, a gente vai ver que quem é o organismo aqui desses três quadros? É a girafa isolada, só ela é o organismo. Quando a gente fala em população, a população ele já é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área em um determinado período. Então, seria um conjunto de organismos, de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área. Se a gente observar esses quadros aqui, esses três quadrados que tem, ilustrando, quem seria a população aqui? Aqui, as duas girafas. São organismos da mesma espécie que estão ocupando o mesmo espaço no mesmo período. O nosso terceiro conceito é comunidade. O que é a comunidade? Ela já é um conjunto de populações. Vocês estão vendo que está aumentando, englobando mais seres.
ela é um conjunto de populações de várias espécies que habitam um determinado espaço em um determinado tempo. Então, a comunidade ela é formada por várias espécies, várias populações. Então, aqui nesse terceiro quadro, a gente tem a girafa, a gente tem o cervo, a gente tem uma árvore. São seres vivos de diferentes espécies que estão ocupando o mesmo espaço. Seria um exemplo de comunidade. E aí, o que seria um ecossistema ou sistema ecológico? É o conjunto dos fatores abióticos e bióticos que interagem. Então, quando a gente fala em ecossistema, a gente não vai ver o organismo, a gente não vai ver a população, nem a comunidade de forma isolada. A gente vai ver essa comunidade, que é o conjunto de vários organismos, que é esse quarto quadrado aqui onde a gente está vendo o cervo, a árvore, a gente está vendo a girafa, e existe uma vegetação ao redor, existem montanhas, eles estão ocupando um espaço que esse espaço não está vazio. Neles existem fatores abióticos. E o que é o habitat? O habitat é o endereço de uma espécie dentro de um ecossistema. Então, o habitat, vamos dizer, o peixe ele vive aonde? Na água. Então, o habitat do peixe é a água. É a água do Rio São Francisco, por exemplo. Ele é um animal aquático. Então, o habitat dele é aquele local específico. O local de tal peixe vive. Ele vive nas águas do Rio São Francisco. E o que é o biótipo? É a área física na qual determinada comunidade vive. Vamos pegar o exemplo do peixe. O peixe, ele vive aonde? Um peixe específico que você pegou lá no Rio São Francisco. O biótipo seria o Rio São Francisco. Então, o habitat é, de modo geral, o espaço que aqueles animais eles ocupam. Ele diz, é o endereço de uma espécie dentro do ecossistema. Então, o habitat da girafa é a terra, o habitat da baleia é o mar. E a biosfera? A biosfera ela é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, de todas as formas de vida do planeta. É nessa faixa onde se encontra o oxigênio, o nitrogênio importantes para a vida. Então, a biosfera ela vai ser, imagine o planeta aqui, né, como está nessa imagem. Ela é essa parte superficial, como se fosse a casca da laranja. É a superfície do planeta onde vai existir todas as formas de vida, onde todos os seres vivos vão conseguir sobreviver nela. Então, se a gente imaginar, pegar esses quadrados que estão aqui embaixo, nessa ilustração, a gente vê o primeiro. O que é o primeiro? O primeiro é o indivíduo, né? O organismo. O segundo, né? Esse segundo que tem as duas girafas, e aqui é o que é uma população. O terceiro é uma comunidade, é um conjunto de populações. O quarto quadrado seria o ecossistema, onde vai haver a relação, essa interação entre os fatores abióticos e bióticos, os seres vivos e o meio ambiente. E o último, o mundo, seria a biosfera. Então, gente, aqui é só explicando mais detalhadamente a imagem que eu já tinha explicado, né? A população, o conjunto de populações formam uma comunidade. A comunidade, né, que é os seres vivos de várias espécies convivendo no mesmo ambiente. E quando eles estão incluídos em um meio, dentro de um meio ambiente, com fatores abióticos que não têm vida, o ar, a água, o solo, ele forma um ecossistema e o conjunto dos ecossistemas, a biosfera. Então, a gente chama isso de níveis de organização. Aqui tem outra imagem explicando organismo, população, comunidade, ecossistemas e a biosfera, para ilustrar para vocês fixarem melhor. E o meio físico, né? O meio físico, o que é esse meio físico em si? Então, no mundo natural, encontramos componentes vivos e não vivos, como a gente já havia falado, onde um depende do outro, um vai precisar do outro. Então, a gente, os seres vivos de modo geral, a gente precisa da água, a gente precisa do solo. Neste tópico, veremos a influência do meio físico sobre a vida, ou seja, sobre os organismos, as populações e comunidades. No ambiente natural,
os fatores ambientais, eles podem limitar indivíduos e populações, influenciando o crescimento, as atividades, características e a distribuição das comunidades para diferentes locais, regiões, determinando a diversidade de um ambiente. Então, se a gente parar para pensar, o que é que ele está dizendo aqui? Que dependendo do que exista em um determinado espaço, em um determinado ambiente, aquilo vai ser importante e fundamental para que alguns seres vivos se desenvolvam e outros não. Alguns tirem vantagem e outros não. Se a gente fala, por exemplo, no ambiente aquático, alguns seres vivos, eles vão ter melhor capacidade, tiveram, né, com a evolução, melhor capacidade de viver no meio aquático, nos mares, nos rios, do que outros não, do que os que tiveram habilidades para se desenvolver no ambiente terrestre. Então, esta influência do meio físico pode ocorrer devido à indisponibilidade de alimento, água, espaço, condições climáticas adversas e pelas relações com outras espécies, principalmente a predação e a competição. Então, vários fatores, né, do meio físico em geral, que é esse meio onde vivem os seres vivos, existem esses fatores abióticos que a gente diz, e eles vão influenciar. Existem fatores até dentro do meio físico entre um ser vivo e outro que ele vai influenciar para o desenvolvimento de uma espécie, como ele coloca aqui a predação. Então, quando a gente fala em cadeia alimentar, que a gente vai falar na próxima aula, quando um animal ele se alimenta de outro, isso vai influenciar na reprodução daquele animal, para que a espécie dele ela seja propagada. Então, são vários fatores que interferem para que exista um equilíbrio nesse meio físico, nos ecossistemas. Então, as características do meio físico, como a água, o solo, a temperatura, a altitude, se a gente vive em ambientes mais altos ou mais baixos, determinam o tipo de ecossistema e os seres vivos que habitam nele. A gente pensar, existem animais que sobrevivem melhor ao frio, outros que não, em temperaturas mais quentes, do mesmo jeito as plantas. Então, tudo isso são fatores do meio físico que influenciam no ecossistema. Então, ele colocou aqui como exemplo, né, ecossistemas aquáticos e os ecossistemas terrestres. Aquilo que eu disse, existiram no processo evolutivo dos animais, dos seres vivos de modo geral, animais que se desenvolveram melhor, que encontraram mais alimento no meio terrestre e animais que não, se desenvolveram no meio aquático, como os peixes, alguns animais de transição que vivem tanto na terra como no mar, como a gente pode dar o exemplo dos pinguins, animais que saem, né? Animais que vivem no mar, mas para se reproduzirem, eles saem do mar, como, por exemplo, as tartarugas. Então, cada um foi se adaptando a um meio. E esses fatores desse meio, que eram mais favoráveis para um ou para outros, interferiu realmente nesse modo de adaptação. E como eles iam se desenvolver, né? Reproduzir, se alimentar. Então, o ecossistema, de modo geral, ele é um meio físico mais os seres vivos. Então, se eu olhar um ambiente e eu tirar todos os seres vivos dele, não vai ser um ecossistema. Se eu olhar os seres vivos isolados e não imaginar eles dentro de um ambiente harmônico, onde existem os fatores como água, solo, não vai ser um ecossistema. Então, para ser um ecossistema, tem que haver um meio físico e os seres vivos, todos juntos em harmonia, como a gente está vendo nessa imagem. Coloquei mais alguns exemplos aqui de ecossistema. Então, ele traz o biótopo, né, que é esse ambiente onde eles vivem, o biótopo onde vai ter todos os elementos abióticos aqui, no caso que seria a luz solar, a temperatura, o solo, o vento, as chuvas, e a comunidade, né, aquele grupo de espécies, o grupo de populações. Essa relação entre ambiente, né, que é o biótopo é o meio físico e a comunidade vai gerar o ecossistema. E os biomas, né? O que são biomas? Como vimos até agora, a ecologia ela estuda a relação e a influência dos componentes do meio ambiente com os seres vivos. Assim, o meio ambiente ele inclui os elementos do clima, do solo, da água, de organismos, de uma população e de uma comunidade.
Veremos agora as caracterizações dos biomas terrestres brasileiros e mundiais. Mas, afinal, o que são biomas? Os biomas são grandes comunidades, é uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de uma certa região e caracterizada por um tipo principal de vegetação. Então, os biomas eles são geralmente grandes espaços, caracterizados por uma característica climática, um tipo de clima, uma determinada vegetação. Outro conceito para bioma: conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de solo e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação de paisagens, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Vou dar uns exemplos de bioma: florestas tropicais, deserto, os campos, a caatinga. Se a gente observar a caatinga, né, que está mais próximo da gente, porque ela é um bioma. Ela é um bioma porque ela tem uma característica semelhante climática, que é de um clima mais seco, né? A gente tem menos umidade, a gente não tem muita chuva. Uma determinada vegetação, que é própria da caatinga, os cactos, as juremas, aquelas vegetações próprias daquele bioma. E animais também, uma fauna específica dali. Se a gente for pensar em animais específicos da caatinga, a gente tem os lagartos, nós temos o que a gente chama o teju, os tatus, os micos, a gente tem os saguins. Então, são animais específicos, né, que vivem nessa região. E saguins em si não, eles são da Mata Atlântica, né? Não são da Caatinga. Eles vivem na Mata Atlântica. Eu falei porque realmente a gente aqui na região da gente, nós temos tanto Mata Atlântica, que fica nessa região costeira de praias, que é um bioma também, como nós temos a Caatinga, são os mais predominantes aqui na nossa região. Então, trouxe aqui alguns biomas para vocês verem. Então, no Brasil, os principais biomas, né? Nós temos especificamente 6 biomas. Os principais biomas brasileiros são floresta amazônica, que é toda essa parte em verde, está nessa região. Claro que ela não está ocupada por toda essa parte, a gente sabe que o desmatamento já consumiu muito, né, disso, mas fica nessa região do extremo oeste brasileiro, no norte especificamente. O Cerrado, que fica na região mais central. Temos a Mata Atlântica, que pega toda essa região costeira que vem do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Temos a Caatinga, que fica nessa região adentrando o Nordeste brasileiro. A Pampa, que fica lá no extremo sul. E o Pantanal, né? Pantanal Mato Grossense. Então, gente, aqui tem alguns links dos vídeos que eu deixei para vocês. Eles vão estar dispostos, esses vídeos, no Siga, para que a gente aprofunde um pouco mais o nosso conhecimento sobre os biomas brasileiros e, especificamente, a Mata Atlântica.